Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dar as nossas boas-vindas a cada um de vocês neste culto e neste culto de ceia, não é? Quanto tempo já não nos reuníamos para participar da mesa do Senhor? E hoje teremos este privilégio. Você que nos acompanha pela internet, né? Seja pelo YouTube ou pelo Facebook, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abram suas Bíblias, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. Semana passada nós pregamos sobre esse mesmo texto. E nós falamos sobre as características de muitos que estão na igreja dos últimos dias. E baseados no versículo 3 e 4, a nossa mensagem baseou-se nos versículos 3 e 4 desse texto. Baseados nos versículos 3 e 4, nós vimos aqui que as pessoas que estariam na igreja nesses últimos dias, elas não suportariam o ensino correto das Escrituras. O apóstolo Paulo diz: não suportarão a sã doutrina. Então, a correta exposição das Escrituras, para muitos, seria insuportável. Pessoas iriam se comportar como quem estivessem sentindo coceira nos ouvidos. E a coceira nos ouvidos é algo desagradável, não é? A outra coisa que esse texto mostra para nós é que tais pessoas só estariam dispostas a ouvir aquilo que lhes fosse agradável. Não estariam dispostas a ouvir o Evangelho como um todo, mas apenas parte do Evangelho. Essa é a segunda característica. E a terceira característica é que essas pessoas iriam preferir as fábulas à verdade. Elas iriam preferir dar ouvidos às fábulas e não à verdade das Escrituras. E esse tempo chegou. É o tempo que nós estamos vivendo. Daí, irmãos, depois de colocarmos isso, como foi colocado no domingo passado, a pergunta que nós fazemos é: o que fazer diante disso? Como é que a gente reage? Como é que a gente deve reagir? Como é que a igreja deve se portar diante de algo desta natureza? Deve cruzar os braços? Será que a igreja deve dizer assim: bom, gente, olha só, está escrito na Bíblia que isso iria acontecer e está acontecendo, ou seja, não há o que fazer? Será que é isso? Será que não há o que fazer? Não foi isso que o apóstolo Paulo falou para o pastor Timóteo. Paulo não disse para Timóteo assim: Timóteo, se conforma, não há o que fazer. Nos últimos dias as pessoas serão assim mesmo. Nos últimos dias as pessoas serão seletivas. Elas vão querer ouvir uma coisa e rejeitarão outra. Nos últimos dias, Timóteo, não há o que fazer. Elas não suportarão o ensino completo das Escrituras. Elas vão dar ouvidos às fábulas, às invenções, às novidades. Elas vão querer saber mais daquilo que é novo do que daquilo que é antigo, como a Escritura. Não. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo que Timóteo tem que tomar uma atitude. Aliás, uma não, 8 cuidados que o apóstolo Paulo aponta neste texto aqui,
para confrontar esta maneira de ser das pessoas dos últimos dias. Então, você que gosta de anotar aí, você pode escrever, o tema desta mensagem é 8 cuidados em prol dos cristãos dos últimos dias. 8 cuidados. Essa ordem que foi dada, ou essas ordens que foram dadas para Timóteo, ela não serve apenas para Timóteo naquele tempo. Ela serve para nós nos nossos dias e serve também não só para os pastores, mas serve para os irmãos exortarem uns aos outros, os irmãos aconselharem uns aos outros, os irmãos falarem uns com os outros, os irmãos tratarem uns aos outros. Então, em primeiro lugar, o primeiro cuidado que o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos tomar, que nós deveríamos ter uns com os outros, é a pregação da palavra, ou a proclamação da palavra. Eu prefiro a palavra proclamação, que a palavra no original é querigma. Eu prefiro proclamação do que pregação, porque embora esteja aqui, prega a palavra, versículo 2, primeira parte, está me acompanhando aí, sim ou não? Versículo 2, primeira parte, Paulo diz, prega a palavra. Eu prefiro proclamar a palavra, porque quando a gente fala prega a palavra, tem gente que acha que tem que entrar num seminário para aprender a pregar a palavra, para poder subir num púlpito. E nós presbiterianos, então, que somos tão exigentes com a questão da pregação, para os irmãos terem uma ideia, no seminário há 2 matérias que tratam sobre esse assunto. Poderíamos dizer que várias matérias que tratam sobre este assunto, mas tem uma matéria específica chamada Prática da Pregação, em que o professor avaliava até se o aluno estava bem vestido. Não é? Então, os presbiterianos se preocupam muito com isso. Então pode ser que, de repente, um irmão da igreja pense assim, para eu pregar a palavra, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me preparar muito, e de repente ele chega à conclusão de que ele não tem condições. Olha, esse assunto não é para mim não, porque é só para os bem preparados, é só para os bem treinados, é só para os estudados. Mas não, meu irmão, não se preocupe com grandes coisas. Se você não sabe preparar um sermão expositivo da palavra, não se preocupe com isso. De qualquer maneira, você tem a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, e você pode fazer isso dentro da sua capacidade, dentro da sua simplicidade. Você não só pode, como você deve fazer isso. Em primeiro lugar, se você identifica alguém que você sabe que precisa anunciar a verdade da palavra para ela, seja esta pessoa membro da igreja ou não, você precisa, em primeiro lugar, orar pela mente desta pessoa. Você sabe, como alguém que prepara o solo, o semeador, ele não deve sair jogando semente de qualquer maneira no solo. Ele primeiro faz o quê? Ele prepara o solo, sim ou não? O arado é uma das coisas, né? Então, quando a gente quer lançar a palavra, a primeira coisa a fazer é orar para quem e por quem vai receber esta palavra, para que o Senhor venha e faça uma limpeza na mente daquela pessoa, tire da mente daquela pessoa todas as fortalezas, tire da mente daquela pessoa todos os bloqueios, para que quando a palavra for lançada, ela possa compreender. E não só compreender, ela possa aceitar, ela possa receber a palavra com fé. Então a primeira coisa, meu irmão, que você tem que fazer é orar pela pessoa que irá receber a palavra e começar a tomar decisões simples. Por exemplo,
nós temos aquele nosso cartãozinho, o Disque Paz, que você pode entregar a uma pessoa. Quando você entrega o cartão, olha, eu estava um dia desses à porta da igreja, antes de entregarmos as cestas básicas, nós estávamos entregando o cartão Disque Paz e entregando também o Cada Dia. E me chamou a atenção uma das pessoas, uma senhora que falou para mim assim: este cartão aqui, eu posso ligar a qualquer hora? Eu falei: pode, né? Até falei isso domingo passado. Ela falou: pode ligar de madrugada? Eu falei: pode. Então eu vou ligar de madrugada, que é a hora que eu estou acordado, que eu não estou dormindo. Então, quando você chega com um cartão Disque Paz e oferece para uma pessoa, você já está o quê? Fazendo o trabalho de uma pessoa que proclama a palavra, não é? Quando você entrega uma Bíblia para uma pessoa, essa é uma oportunidade tremenda, gente, pode ter certeza. Pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que tem uma Bíblia que ganhou uma Bíblia de um cristão, e colocou lá dentro da gaveta e nunca abriu. Pode ter certeza, esse tempo é o tempo em que a pessoa vai lembrar daquela Bíblia, vai lá buscar e vai começar a ler. E para aquelas que não têm Bíblia, você pode se oferecer para doar uma Bíblia para aquela pessoa. Você vai estar o quê? Porque, lembre-se, meu irmão, a Bíblia, ela não é qualquer livro. Quero reforçar isso aqui: a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é o livro sobrenatural de Deus. Ou qualquer livro que se baseie na Bíblia e que seja uma interpretação correta das Escrituras, pode também ser uma bênção. Olha que coisa. Eu li a respeito de um livro chamado Paz com Deus. Eu até comprei alguns desses livros para presentear pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Esse livro é do pastor Billy Graham. Esse livro Paz com Deus, certa feita numa, eu não lembro agora qual foi o país, que eu acho que foi na Suíça, que um homem recebeu este livro, Paz com Deus, do Billy Graham. Ele chegou em casa, pegou aquele livro e jogou na lixeira. E então fez tudo o que ele tinha que fazer, foi dormir. Só que naquela noite, ele não conseguia dormir. Ele virava de um lado para o outro na cama e não dormia. Não pegava no sono de jeito nenhum. Como ele não pegava no sono, ele levantou. Aí ele lembrou que tinha um livro que ele tinha jogado na lixeira. Foi lá na lixeira, pegou o livro e começou a ler o livro de madrugada. Paz com Deus. Ele se converteu. E como ele era um empresário, um homem de muito dinheiro, ele financiou uma cruzada de Billy Graham lá no seu país. Olha que coisa extraordinária. Imagina quantas pessoas foram alcançadas naquela cruzada por causa daquela leitura, por causa daquele livro. Imagina o milagre que a Bíblia faz. Uma mensagem baseada na palavra de Deus faz um estrago no inferno. Então você, ao dar uma Bíblia, ao dar um Novo Testamento, você está provocando uma conversão, com oração, tudo feito regado à oração. Você pode esperar o resultado, não é? Mas não apenas para o incrédulo, também uns com os outros da igreja. Eu não sei qual é o assunto qual é o conteúdo dos seus assuntos, qual é o conteúdo da sua conversa. Mas quando a gente conversa, a melhor coisa é conversar sobre a palavra de Deus.
A melhor conversa é quando a gente começa a conversar sobre a palavra de Deus. Tem gente que conversa sobre a vida dos outros, mas a melhor coisa a conversar é sobre o que você leu e o que você aprendeu das Escrituras. Ouvir testemunho de transformação da vida de alguém que leu as Escrituras e tem mudado sua vida. É a melhor coisa. E quando a gente faz isso uns com os outros, a gente está o quê? Proclamando a palavra também. E outra coisa, irmão, eu tenho ficado muito preocupado especialmente com os nossos jovens. Eu tenho me preocupado muito com os nossos jovens. Quando eu estou falando dos nossos jovens, eu não estou falando jovens aqui, apenas aqui da igreja local. Estou falando dos jovens de uma maneira geral. Os jovens da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a impressão que os jovens não estão se aprofundando, muitos não estão nem lendo a palavra de Deus. E aí, meu irmão, o que será? O que será desses jovens? Ou o que será do cristianismo no Brasil ou em outros países, se os jovens não se enchem das Escrituras hoje? Que tipo de cristãos eles serão para enfrentar um tempo, uma época que tende a ficar pior do que está? Se já está difícil para muitos cristãos, até maduros, sustentar a sua fé diante de tanta oposição, imagina como é que vai ser isso com esses jovens que estão tão frágeis na palavra. É difícil, meu irmão, você vê um jovem hoje lendo a Bíblia. É difícil, não é? Quando você pergunta, tem uns que dizem assim: eu leio aqui no meu celular. Será que lê mesmo? Não é? E a palavra do Senhor diz assim, nesse mesmo versículo 2, diz assim: insta, prega a palavra, ou seja, proclama a palavra, anuncia a palavra, insta. O que é insta? Insta é insiste. Insiste. Prega a palavra, proclama a palavra, anuncia a palavra insistentemente. E mais, proclama a palavra com urgência. Proclama a palavra, sabe, com esse sentimento de urgência. Ele chega ao ponto de dizer assim: quer seja oportuno, quer não. Esse quer seja oportuno, quer não, ele significa que a gente não tem que ficar esperando todas as ocasiões se tornarem favoráveis para então a gente sentar e conversar sobre a palavra. Mas em todas as ocasiões, não é? Está numa festa, está conversando, tenta conversar com essa pessoa sobre a palavra, né? Está na rua conversando com alguém, tenta levar o assunto para a palavra, ou tenta trazer a palavra para o assunto, não é? Você está numa condução, está conversando com alguém que você nem conhece, numa fila, tenta trazer a palavra para essa conversa. Coisas que são absolutamente necessárias. Mas outra coisa, esse texto também significa, quer seja oportuno, quer não, não só para a pessoa que ouve, mas também para a pessoa que anuncia. Porque tem gente que pensa assim: bom, já que eu tenho que pregar a palavra em tempo oportuno ou não oportuno, se eu tenho que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como diz na versão corrigida, então eu vou sair por aí, né, sendo até inconveniente para proclamar a palavra. Não é bem assim. Esse texto também significa que você tem que estar pronto
para proclamar a palavra em qualquer momento. Você não pode ficar com preguiça de proclamar a palavra. Em todo tempo, você tem que estar disponível. Tá? Aí hoje eu estou com uma preguiça. Aí hoje eu não estou com vontade. Aí hoje não dá. Aí sozinho eu não posso. Não, meu irmão. Aproveite as oportunidades. Fale da palavra. Fale da palavra para o incrédulo. Fale da palavra para o crente também. Segundo lugar, corrige. O segundo aí, segundo cuidado para com esses crentes dos últimos dias, que é crente seletivo, a palavra do Senhor diz, o segundo cuidado é corrigir. Corrige, diz o versículo 2 ainda, na terceira parte. Corrige. A correção faz parte da boa educação, amém, irmãos? Nunca esqueça que o ser humano, ele tem uma natureza caída, ele tem uma natureza corrompida, e ele precisa ser corrigido desde pequeno, amém? Há quase um consenso entre as pessoas hoje, que a gente não tem que corrigir as crianças, os pais não precisam corrigir as crianças. Às vezes um bebê está no colo da mãe, mas ele também tem a natureza, até um bebê tem a natureza corrompida, e quando ele vai crescendo, essa natureza perversa, manchada pelo pecado, ela vai se manifestando, e daqui a pouco esse bebezinho começa a dar tapa no rosto dos outros, e que pega ele no colo. Já viu, já presenciou isso? Já viu isso acontecer? Bebê que dá tapa no rosto dos outros? E a mãe tem que corrigir, o pai tem que corrigir, não pode ficar achando tudo engraçadinho. Que gracinha, olha o gênio dessa criança, quando crescer vai ser gênio, vai ser... Hebreus capítulo 12, de 4 a 13, seria bom que você lesse esse texto todo, eu vou tirar algumas frases dos versículos. Hebreus 12, de 4 a 13, o Senhor diz assim, no versículo 6, na primeira parte, olha o que está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. Não pense que a correção é algo ruim. A correção faz parte da boa educação. Repita isso comigo. Até você que está em casa aí, repita comigo. Ei, vamos lá. A correção faz parte da boa educação. Olha, versículo 7, segunda parte, o versículo 8 diz assim, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. E diz mais, lá no versículo 10, na segunda parte, diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha aí, Deus nos corrige para aproveitamento, a fim de que façamos parte ou sejamos participantes da sua santidade. É por isso que nós precisamos ser corrigidos. Todos os que exercem autoridade sobre você precisam te corrigir. E quando esse que exerce autoridade sobre você te corrigir, não fica desanimado não, meu irmão. Não fica aborrecido não. Dê glória a Deus porque você está sendo corrigido. Dê graças a Deus pela correção. Não fica aborrecido, não fica chateado. Tem gente que é chateado. Meu pai me deu uma bronca. Ai, estou aborrecido, minha mãe brigou comigo. Ai, dê graças a Deus, porque seu pai e sua mãe, ao te corrigir, estão demonstrando que te amam. Estão demonstrando que você é filho, que ele te trata como filho, e não importa a idade, viu, meu irmão? Não importa a idade. A mãe pode ser já uma
senhora de idade, o pai pode ser já um senhor de idade, mas o rapaz ou o já adulto, né? Ou o jovem que sabe mexer no celular com... Já viu como é que o... Hein? A gente mais velho, quando pega o celular, vai mandar um recado, a gente fica assim, né? Catando nas letras com o dedo. O jovem, quando pega o celular que ele quer mandar escrever alguma coisa, ele desliza o dedo, ele faz assim. Aí, porque você não sabe pegar um celular e deslizar o teu dedo para escrever, ele acha que você já não tem mais nada para ensinar para ele, que ele agora já sabe mais do que você. Entendeu? Mas não é assim. Deus sempre usará pai e mãe para nos corrigir. Pode ser até velhinho. Pai e mãe sempre terá a palavra para corrigir seus filhos, porque a sabedoria lhes acompanha e também porque Deus deu esta autoridade para pai e para mãe. Então dê graças a Deus pela correção. Dê graças a Deus pela correção do professor. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época tão estranha, mas tão estranha, mas tão estranha, que nós temos hoje alunos agredindo professores na sala de aula. E as pessoas achando que isso não tem nada de... Porque ninguém reclama disso. Né? Ninguém reclama disso. Você não pode hoje corrigir um aluno dentro de sala de aula, porque você vai constranger o seu aluno, você vai maltratar o seu aluno, não é? Era melhor da minha época, que a minha época já era o oposto, o outro oposto, né? Minha época a professora pegava a gente no beliscão, né? Então, eu me lembro que uma vez, as brincadeiras que tinha na minha época, quando a gente era criança, de um trancar o outro dentro do banheiro. A gente ia no banheiro, aí queria sair, o outro ficar trancando a gente dentro do banheiro. Aí um fez isso comigo, e eu meti o pé na porta, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que quando eu saí do banheiro, o nariz do garoto estava sangrando. Aí eu falei, Jesus, né? Não falei Jesus que não era crente, não. Falei, agora? Aí o colega sai e diz assim para a professora: professora, o João Luiz deu um soco no nariz do Domingos. Era o nome do outro menino. Domingos. A professora, quando olhou aquele garoto com sangue na blusa, ela me pegou assim, pelo braço, no beliscão, mas em cima da vacina. Lembra? Lembra daquela vacina que você tomava, que ficava aquela perebona? E o pessoal dizia que tinha que ficar assim. Na época, não, a vacina boa é essa que fica pereba, né? A professora me pegou na pereba, meu irmão. Aí, vem cá, que você fez? Me deu uma bronca, me levou para a secretaria. E olha, irmãos, todo mundo na minha época tinha pavor de secretaria, de ir lá ficar perto da diretora. Toda diretora daquela época era o bicho. Era uma tortura, meu irmão. E eu fiquei lá, quietinho na sala, não aconteceu nada comigo, a diretora simplesmente me mandou ficar lá no canto, lá, e fiquei lá sentado. A aula, não voltei para a sala de aula, fiquei lá no canto com a diretora, um medo terrível. E o medo pior foi quando chegou na hora da saída, que eu disse: minha mãe lá do portão vai me ver saindo da secretaria. Sabe, mesmo sem ser crente, naquela época eu já estava orando: Deus, não deixa minha mãe ver eu saindo da secretaria. E graças a Deus ela não viu. Meu irmão, os professores tinham autoridade sobre os alunos.
Hoje você vê aí cenas horríveis de que o aluno faz com o professor, que o aluno faz com o diretor. O diretor fica filmando a criança fazendo aquela bagunça para poder passar, para saber como agir. Como é que a gente faz com uma criança dessa? Ou um adolescente, um sujeito com 17 anos na fuça, pode fazer acontecer que ele não pode ser preso. Ele tem que ser apreendido. O adolescente foi apreendido. O adolescente sabe carregar uma arma, tem responsabilidade para carregar uma arma, não é? Para meter bala em cima de você, te roubar, sabe muito bem com 17 anos o que ele está fazendo, né? Mas ele não pode ser preso, não pode ser algemado, né? E essa sociedade frouxa está gerando um monte de bicho, um monte de animal. Ainda tem gente que diz assim: o presídio está cheio, o presídio está cheio. E queria que tivesse o quê? Vazio? Gente, pelo amor de Deus, vota nesses candidatos malucos que tem por aí, não. Esses candidatos que ficam dizendo que esse negócio de prender não dá certo. Não vai prender, vai fazer o quê? Camarada roubou o celular da menina, não satisfeito, deu um tiro nela. Aí não pode prender porque é adolescente. Não pode mandar, não pode botar no presídio, não pode, né? Então, não está dando certo o presídio. Não está dando certo o presídio porque em casa a educação não existe. E na igreja também. Se o pastor te advertir, se o pastor, como está escrito aqui, né, ele vier a te corrigir, não fica chateado com o pastor não, meu irmão. Tem igreja hoje que não corrige ninguém. Uma coisa chamada disciplina virou coisa do passado em boa parte das igrejas. Disciplina. O crente, quando aprontava, ele era disciplinado. Tem uma das disciplinas, por exemplo, na nossa igreja você pode ser admoestado, que é uma conversa séria com você, para te admoestar, mostrar que você está errado. Essa é uma disciplina. A outra disciplina é afastar da comunhão. Você, não é? Pode ser afastado da comunhão, ficar um tempo sem poder participar da ceia. Agora, cá para nós, irmãos, vocês que ficaram aí sem participar da ceia durante alguns meses, foi algo agradável? Foi bom para você? Claro que não. Você sentiu o quê? Você sentiu mal, você sentiu falta da ceia. Mas agora, hoje que você está voltando para participar da ceia, pode ter certeza, você vai dar mais valor à ceia do Senhor. Você vai dar mais valor à comunhão da igreja. Esse é o lado bom da pandemia, né? Você aprender a valorizar os cultos presenciais, o estar presente na igreja, você aprender a valorizar o momento da ceia do Senhor. Muito melhor do que, eu sei que tem gente, né, em casa, que vai participar da ceia em casa, mas não tem comparação. Você participar da ceia em casa sozinho, ou apenas com a sua família, do que você participar com todo o corpo de Cristo na igreja. Não é? Agora, pasmem, tem igreja por aí que na hora da ceia, o pastor diz assim: todo mundo que está aqui, independente da sua religião, pode participar da ceia do Senhor. Eu estava numa igreja que eu vi isso acontecer. Todos, independente da sua religião,
se tem religião ou não, pode participar. Que bagunça é essa, meu irmão? São igrejas onde não há correção. Não há correção. Porque a ceia do Senhor, o crente tem que ver a ceia do Senhor como um privilégio. E que esse privilégio pode ser tirado de você, caso você não venha se comportar como tal. Que a palavra do Senhor diz que a gente deve viver de modo digno do Evangelho. Se eu tenho que viver de modo digno do Evangelho, isso quer dizer que se eu não viver de modo digno do Evangelho, eu tenho que ser corrigido. É uma necessidade. Nós não podemos deixar a sociedade do jeito que está, e nem tampouco que ela venha a se infiltrar dentro da igreja e dizer como é que a igreja tem que se comportar. Porque o terceiro cuidado que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a ter com a igreja é parecido. Ele diz: repreende, corrige. Em terceiro lugar, repreender é o terceiro cuidado. Significa chamar a atenção. E detalhe, sempre à luz das Escrituras. Amém, irmãos? Sempre à luz das Escrituras. Não é uma coisa legalista, tá? Não é uma coisa legalista. As pessoas criam manias na igreja que a Bíblia não ensina. Mas não é disso que eu estou falando, não é? Você vai numa igreja, às vezes, está escrito assim, na igreja, no templo, tem mulheres de um lado e homens do outro. Não é? Quer dizer, a Bíblia ensina isso? Não. Isso aí foram homens que inventaram. Né? Eu me lembro, eu era adolescente ainda, de um senhor que toda vez que ele participava do culto, ele ia lá para o cantinho do templo, tirava o sapato e vinha de meia e sentava lá para participar do culto. E eu olhei aquilo assim e falei: ué, o que é aquilo? Aí eu fui me lembrar daquele texto lá, né? Ele deve, com certeza, ele deve ter lido aquele texto lá e ficou com aquilo na cabeça, né? Quando Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo, né? Então ele transferiu no entendimento: então esse lugar é santo, eu tenho que tirar o sapato dos meus pés. E tem igreja por aí que as pessoas todas tiram o sapato e todo mundo descalço. Deve ser uma chulezeira só, mas, né? Deixa para lá. Mas é uma coisa que a Bíblia não faz questão, né? A Bíblia não faz questão. Mas aquilo que a Bíblia ensina, meu irmão, então quando você vê uma pessoa que está errando, ela precisa ser repreendida à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Olha, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, você não precisa ler. Olha e escuta aí: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vai repreender um crente hoje na presença de todos para tu ver o problema que você vai arrumar. Vai repreender um crente na presença de todos. Ele, ao invés de se portar como alguém que aceita a correção, ele sai da igreja bronqueado, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, chama um advogado e processa a igreja. Constrangimento. Meu irmão, nós estamos vivendo numa sociedade, numa época, né, que a gente, mesmo depois que acabar a pandemia, a gente vai ter que continuar usando luva. Agora vai ser luva de pelica, né? A gente vai ter que andar de pantufa. A gente não sabe como pisa, né? Não sabe como toca. Hoje está uma discussão sobre como é que você se porta, como é que você chama a pessoa.
dependendo da cor dela, né? Então, aí descobriram que a palavra negra é uma espécie de pejorativo para o brasileiro, porque quando o brasileiro quer se referir a uma coisa ruim, ele fala essa palavra, né? Está na lista negra, peste negra, não sei o que, não sei o que negro. Então a gente não pode mais chamar a pessoa de negra, tem que chamar de preto. Mas e quando você diz assim, a coisa está preta? Como é que sai dessa, meu irmão? Não sabe mais como é que você fala, né? Se você quiser chamar a pessoa pela cor, você tem que chamar assim, diferente, por obséquio, né? Agora a questão é a seguinte, meu irmão, não existe diferença entre branco e negro, não existe diferença nenhuma, Agora ficam criando, sabe, distinção, colocando umas pessoas contra as outras. É o dia da consciência negra. Para que o dia da consciência existe de dia da consciência branca? Para que botar o dia da consciência negra? É para fazer distinção, é para fazer diferença. Não tem que diferenciar nada. Tem que bater na mesma tecla. Olha, todos nós somos iguais. Então, se você maltratou uma pessoa negra, porque ela é negra, então você paga. E se maltratou o branco, que é branco, paga também. Mas não, hoje você pode maltratar o branco, não pode maltratar o preto, né? Você pode maltratar o homem, não pode maltratar a mulher, né? Você pode maltratar o mendigo, não pode maltratar o cachorro. A sociedade está assim, não é? Todo mundo querendo defender as minorias, para ver se ganha voto, para ver se ganha prestígio, para ver se fica famoso, entendeu? Então, tem gente atrás das minorias, para poder defender. Qual é a minoria do momento? Quem são as... Qual é a minoria para eu poder levantar essa bandeira? Qual é? Para com isso, meu irmão. Para com isso, todos são iguais. Todos são iguais, né? Pessoa, gente, tem que ser tratada como gente, como pessoa, tá? Independente da sua cor, tem nada disso não, tá? Repreende. Então hoje, se você repreende uma pessoa hoje, em público, meu Deus, os homens e suas leis, né? Daqui a pouco vai aparecer, anota aí, depois quando aparecer, você diz assim, o pastor João Luiz falou isso lá no dia, que dia é hoje? Dia 5 de julho de 2020, em plena pandemia, eu lembro, ele falou isso, né? Daqui a pouco vai ter um grupinho se levantando pela minoria chamada os feios. Vamos levantar a bandeira. Para de chamar os outros feio de feio. Está constrangendo o feio. Vai ser processado. Vamos a lei agora, lei 122 de 2020. Se chamar o feio de feio, 8 anos de cadeia. E eu quero é voto, meu irmão. Olha para mim, você que está me vendo na TV e está dizendo, não gostei. Olha para mim. Irritante. Lei da palmada.
A lei da palmada. Você, pai, mãe, pode dar palmada no seu filho, não. Pode não. Mas se o seu filho aprontar, amanhã ou depois, quem paga é você. Não é quem te proibiu de corrigir. Né? Devia ter pego esse pessoal todo esse pessoal aí que votou a favor da palmada e dizer assim, ó, agora tu paga. Por quê? O cara faz um filho, não paga, separa da mulher, ou larga a mulher para lá com o filho, não paga a pensão. Aí, teve um doido, que eu não sei como é o nome dele, por favor, se é você que está me assistindo, por favor, não me processe. Teve um doido, que dizia assim, bom, então se ele não paga, a mãe vai pagar. A mãe dele, a avó tem que pagar. E se a avó não pagar, vai para a cadeia. Olha que intromissão exagerada, meu irmão, dentro da casa da pessoa, dentro da família da pessoa. Foi a avó que botou o filho no mundo, meu? E ela que vai para a cadeia porque o filho não é o irresponsável? Repreende, faz parte da educação, amém? Repreender faz parte da educação. Quarto e último lugar, por hoje. Ou por hoje não, né? Por hoje neste culto. Quarto lugar, exorta. Olha lá, está no versículo 2, última parte. Diz lá, exorta com toda... Os irmãos já estão dormindo? Exorta com toda longanimidade e doutrina. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu achei interessante que a palavra exortação, para a maioria das pessoas, significa dar uma sacudida dela, né? Dar uma sacudida na pessoa, exortar. Algumas pessoas, quando pregam, dizem assim, oh, nossa, o pastor está descendo o cajado, é só exortação. A palavra aqui no original, essa frase, exorta com toda longanimidade e doutrina, está escrito assim no original, ó, chama ao lado com toda grandeza da alma e ensino. É o que está escrito lá no original, literalmente, está escrito assim, chama ao lado com toda grandeza da alma e ensino. Exortar significa colocar a pessoa do teu lado e conversar com ela a respeito do que diz a palavra de Deus. Admoestar com paciência. Longanimidade, paciência. Com paciência e doutrina, ou seja, com paciência, ensinando. Isso é que é exortar. Coloca a pessoa do lado. Você pode e deve fazer isso. Agora a pergunta é, por que Paulo disse isso? Encerrando aqui agora a primeira parte da mensagem, que é a segunda parte, eu falei 8, mas nós abordamos aqui 4, então está faltando 4, que é o que a gente vai ver no culto da noite. Culto das 18 horas. Quais são os outros 4? Mas, por que Paulo falou que Timóteo tinha que fazer isso e, consequentemente, nós temos que fazer isso? Ou seja, proclamar a palavra, corrigir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina, para que nós possamos enfrentar este mundo neste momento em que as pessoas que estão na igreja estão sendo seletivas com a palavra, não estão querendo dar ouvidos à verdade. Por que Paulo está dizendo, é isso que você tem que fazer para combater esse mal? Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo assim, olha, em outras palavras, quando você proclama a palavra, quando você corrige, quando você repreende o crente, você proclama a palavra para o crente, você corrige o crente, você repreende o crente, você exorta o crente, você cria um crente forte, um crente saudável. É por isso que tem diferença de igreja para igreja. É por isso que tem diferença de igreja para igreja, porque tem igreja por aí que não tem ensino.
Tem igreja por aí que não tem exortação. Tem igreja por aí que não tem correção. Tem igreja por aí que não tem repreensão. As pessoas fazem o que querem. O importante é que você venha ao culto, ouça a mensagem. Ninguém está te disciplinando, ninguém está discipulando, ninguém vai te disciplinar se você errar. Como já falei aqui no outro domingo, as pessoas chegam de qualquer maneira, querem se tornar membro da igreja de qualquer maneira. Gente que chega na igreja na hora da ceia. Lá em Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo foi tão cuidadoso em explicar para a igreja sobre o momento da ceia, dizendo assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe o que em outras palavras Paulo está dizendo? Que as pessoas têm que entender o que é a ceia para participar da ceia, em primeiro lugar. Segundo, ela tem que estar o quê? Preparada para participar da ceia. Se ela não estiver preparada para participar da ceia, é melhor ela não participar. Porque Paulo diz assim: olha, é por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Por quê? Porque participou da ceia do Senhor indignamente. Ele diz assim: quem comer deste pão e beber desse cálice indignamente, será réu, ou seja, culpado, será réu do corpo e do sangue do corpo de Jesus, ou seja, será culpado de ter matado a Cristo. Isso é sério, meu irmão, isso é sério. É como se você estivesse lá no meio da multidão, lá, na época da crucificação de Jesus, é como se você estivesse lá no meio da multidão assim, ó, crucifica-o, crucifica-o. Você, culpado da crucificação, de ter crucificado a Jesus. Isso é sério. Portanto, não se pode participar da ceia de qualquer maneira. Aí a gente chega aqui e diz assim: gente, quem está em comunhão com Jesus, em comunhão com a sua igreja, participe da ceia. Quem não está, não participe. Por que eu estou falando isso? É para te preservar, é para te resguardar, é para você não ser culpado, para você não ser réu. É por isso. Não, outro dia veio uma pessoa aqui na igreja, aqui, quando eu expliquei isso, saiu daqui batendo o pé, depois do culto, depois botou lá na internet. Constrangedor, esse momento, impedir os outros de participar da ceia. Não estou te impedindo não, querida, isso é para o teu bem, isso é para o teu bem. É melhor você participar da ceia só se você estiver preparado. Você lembra daquele do pastor Estevão Fernandes, quando esteve aqui na nossa igreja, que ele contou a experiência de que ele teve uma discussão com a esposa em casa, saiu para a igreja num domingo de manhã, brigado com a esposa, só que ele não lembrava que era dia de ceia, e chegou lá, ele não sabia o que ele fazia, e ele não participou da ceia. O pastor não participou da ceia. Tem gente que chega na igreja, não é membro da igreja, e acha que tem que participar, que se ele não participar, você está excluindo a pessoa. Você está, não, querido, estou tomando cuidado com a sua vida, porque a porta da igreja está aberta para todos. Recebe a Jesus como Senhor e Salvador, se torne membro da igreja, aprendendo o que é as Escrituras. O mínimo para você se tornar membro da igreja é conhecer um pouco das Escrituras, ter certeza da tua salvação, caminhar na santificação, para que nesse momento aqui você possa participar tranquilamente. Não fica chateado, não fica aborrecido. Amém? Então você que está chateado, que está aborrecido porque não vai participar da ceia, você que está em casa, um beijinho para você. Fica chateado não, é para o teu bem.
tá? Vamos cuidando de você. Pior é aquela igreja que você chega lá e o pessoal diz assim: todo mundo, olha que parece bonito, não parece? Parece bonito? Parece saudável, não parece? Todo mundo pode participar da ceia, independente de quem você seja, independente do que você esteja fazendo, tá? Independente do que você esteja fazendo. Está tomando cachaça? Bem-vindo à ceia. Está fumando maconha? Bem-vindo à ceia. Está vivendo em adultério? Bem-vindo à ceia. Hã? Está o quê? Está em fornicação com a namorada? Bem-vindo à ceia. Aqui na nossa igreja tudo é diferente, gente. Nós abraçamos a todos. É uma igreja inclusiva. Aí, quando você chegar na presença de Deus, que Deus te chamar a atenção e te mandar lá para o quinto, você vai lembrar dos pastores que te ensinaram errado. E você vai dizer assim: bem que aquele pastor lá me avisou, porque ele ensinava a palavra, que o compromisso dele era com a palavra, não era para agradar a todo mundo. O compromisso dele, antes de ser com as pessoas, era com Deus. Não é verdade? Amém, irmãos? Então, o nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.